Bem-vindo ao Top 5 TV. Se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente tem em mente que quer enriquecer. Afinal, quem não quer ser rico? É provável que a grande maioria das pessoas tenha esse desejo. Mas será que existem fórmulas ou hábitos que nos levam a ter a conta bancária recheada? Muitos autores de livros apostam que sim, que através de experiências e ensinamentos que eles próprios vivenciaram, obtiveram conhecimentos e ideias que foram capazes de mudar o rumo de suas vidas. Nos livros, eles relatam algumas dessas experiências, entendendo que, se os leitores replicarem a mesma mentalidade, igualmente estariam mais próximos da prosperidade e riqueza. Lógico que não é uma tarefa fácil. Muitas delas exigem sacrifícios, bastante dedicação, trabalho e mudanças de hábitos e comportamentos. O Top 5 TV traz hoje uma lista com 5 livros que têm como proposta mudar a mentalidade das pessoas para que possam ficar mais próximas da riqueza. E um detalhe, muitos desses livros, e principalmente o número 1 da lista, mudou para sempre a forma de enxergar o mundo desse que vos fala. Então, faz o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o like e aciona o sininho e vamos para o Top 5 de hoje. Em quinto lugar, eu vou te ensinar a ser rico. Ben-Zurel. Ben-Zurel é judeu, nascido em Jerusalém, mas desembarcou no Brasil em 1999 e mesmo sem saber uma palavra de português, abriu seu próprio negócio que, 10 anos depois, o permitiu alcançar sua tão sonhada independência financeira com apenas 34 anos de idade. Por ter se tornado um empresário de sucesso, Ben passou a prestar serviços especializados de consultoria e possui um canal sobre prosperidade financeira no YouTube. A promessa do autor no livro é mostrar os 3 passos simples para que você consiga quitar suas dívidas em 12 meses, construir sua liberdade financeira. Logo no início do livro, Ben fala sobre a situação de milhares de brasileiros que estão endividados. Ele fala sobre como a maioria dessas dívidas surgem por conta de empréstimos para pagar ilusões do mundo capitalista que, por sua vez, nos faz gastar com coisas das quais não precisamos. Além disso, Ben começa sua narrativa explicando que para ser rico, você não pode desistir nunca, ou seja, que resiliência é uma das chaves para o sucesso e que você precisa persistir na ideia de encontrar sua verdadeira liberdade financeira. Em resumo, Ben explica que ricos não correm atrás de dinheiro, correm atrás de liberdade. Sem dúvida, é um livro bastante interessante para quem está endividado e quer mudar o rumo de suas finanças. Em quarto lugar, Trabalhe 4 horas por semana, Timothy Ferriss. Esse é um dos nossos livros preferidos, pois ele desmascara a falsa impressão de que quem trabalha muitas horas ganha mais dinheiro. A obra é um verdadeiro manual para empreendedores com foco em alta produtividade, ou seja, muitas vezes é preferível alguém que trabalhe 2 horas totalmente focado do que um que trabalhe 8 horas olhando para a parede distraído. O autor conta sua experiência pessoal, quando passou de $40 mil por ano e 80 horas de trabalho por semana para $40 mil por mês e 4 horas por semana, mostrando reflexões e dicas ao longo da história. Ferriss busca deixar clara a relação entre tempo e dinheiro, trazendo reflexões importantes. Além disso, o autor tenta implantar a ideia de que não se deve esperar a chegada da aposentadoria para aproveitar a vida. O livro é intrigante, principalmente para quem está cansado da rotina diária e tem como sonho experimentar grandes viagens pelo mundo, ter uma renda mensal de 5 dígitos ou apenas viver mais e trabalhar menos. Se você se encaixa nesse perfil, Trabalhe 4 horas por semana é um livro que se torna de leitura obrigatória. Em terceiro lugar, Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill. O autor passou 20 anos investigando os métodos e as práticas de 500 dos homens mais ricos do mundo nas primeiras décadas do século XX, fazendo para todos a seguinte pergunta: o que você fez para alcançar o sucesso tão sonhado na sua vida? De verdade. Entre os entrevistados estavam nomes como Henry Ford, Theodore Roosevelt, Thomas Edison e Andrew Carnegie, ou seja, pessoas que entraram para a história da humanidade como grandes inovadores e empreendedores. Dessa pesquisa, o americano Hill extraiu 15 características comuns a todos os que juntaram fortuna. Hill entende que são importantes os elementos persistência e organização para enriquecer, mas que acima de tudo é necessário desenvolver um desejo ardente em prosperar financeiramente. Por desejo ardente, o autor quer deixar claro que trata-se de um sentimento muito mais forte do que a esperança ou do que a vontade. É um impulso fortíssimo do pensamento e esse desejo ardente precisa transformar-se em uma meta definida. Se você é uma pessoa que acredita na lei da atração, esse livro é para você. Em segundo lugar, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. O autor canadense conta, na obra, que mesmo estudando todo tipo de material e livros sobre estratégias de negócios e formas de enriquecer, percebia que as suas empresas nunca iam para frente, quebravam e nunca entendia exatamente o motivo disso acontecer. Até que um dia conheceu um amigo milionário que o ensinou como pensar
são os ricos e, usando as ferramentas certas, conseguiu superar dificuldades pessoais e se tornar milionário em 2 anos e meio. Ele percebeu que duas coisas estavam travando seus negócios: o pensamento de curto prazo e o medo do fracasso. O autor então desenvolveu um método que envolve 17 princípios básicos que devem nortear uma pessoa voltada à acumulação de riqueza. Não vamos falar muito sobre o livro. Ele é simplesmente sensacional e vai ajudar a mudar sua mentalidade. Típico livro de cabeceira para ler mais de uma vez e também de leitura que consideramos obrigatória. E em primeiríssimo lugar, Pai Rico, Pai Pobre, Robert T. Kiyosaki e Sharon L. Lester. Olha, eu sou até suspeito para falar desse livro, porque eu li quando tinha apenas 18 anos e até hoje eu lembro que ele caiu como se fosse uma bomba no meu cérebro. Logo na introdução, era algo que parecia muito pessoal, até pela forma muito didática e agradável do autor escrever. Lembro como se fosse hoje quando li logo na introdução. Pai Pobre ensinava que eu deveria estudar muito para entrar em uma ótima universidade e depois conseguir um bom emprego. Parecia que era minha mãe falando e isso me intrigou desde o começo. Publicado pela primeira vez em 1997 nos Estados Unidos, o livro tornou-se um best-seller imediato e hoje desfruta do status de clássico do segmento. Os autores usam parábolas baseadas na vida de Kiyosaki para indicar formas eficientes para a formação de patrimônio, explicando a relação entre um passivo e um ativo de forma muito didática, além da mentalidade que o pai rico ensinava, sempre contrapondo com a mentalidade do pai pobre. A obra fez tanto sucesso que gerou uma série de outros produtos, como publicações e jogos voltados para crianças e adolescentes. Indicamos esse livro para todos, mas principalmente se você ainda é jovem. Sem dúvidas, ele irá mudar a sua forma de enxergar o mundo para sempre. Bom, por hoje é só, mas fala aí, tem algum livro que já mudou a sua forma de pensar? Por um acaso foi algum desses livros que indicamos? Deixa aí nos comentários pra gente saber e até a próxima!